Olá! Boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Daniela Stefano. E eu, o Luciano Máximo. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. Inflação. Essa palavra voltou aos noticiários como um problema na maioria dos países, até naqueles de alta renda. Após uma década de inflação controlada em diversas economias ao redor do mundo, desde 2020, a inflação global voltou a aumentar. 71% dos países de renda baixa e média e 44% dos países de renda alta estão com inflação maior que 5% em 2022. A quebra das cadeias globais de produção com a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia envolvendo importantes produtores de petróleo fizeram com que o preço internacional dessa matéria-prima disparasse. E com o petróleo mais caro, sentimos o efeito no preço do combustível, do transporte, da energia e dos alimentos, que dependem dos combustíveis para serem transportados. Esse aumento de preços generalizado é o que caracteriza a inflação e afeta desproporcionalmente justamente o dia a dia das pessoas que já estão em maior situação de vulnerabilidade. O combustível está subindo adoidado. No dia 8, eu fui com o colega fazer entrega, ajudar ele, né, que ele não pode fazer muito peso, carregar peso. E no dia 8 ele colocou o álcool a 4,60. No dia 11 fomos de novo, o álcool já estava no mesmo posto a 4,80. E no dia 14, em alguns postos 4,90, 99 e outros postos o álcool estava a 5,10. Esse aí é o Humberto Stefano, mais conhecido como meu pai. Ele já é aposentado e ajuda um ex-colega a realizar entregas, mas o colega dele precisa pagar os custos com o carro do próprio bolso. E como seguir arcando com essas despesas e conseguindo sustentar a família quando o combustível sobe de preço 3 vezes em menos de 10 dias? Os efeitos da inflação atingem mais os pobres e a classe média, já que gastam a maior parte do que recebem com alimentos e energia, exatamente os itens que mais subiram de preço. Mas a renda continua a mesma e já não fecha o mês. Milhões de famílias estão sendo afetadas pela fome, pela insegurança alimentar ou pela piora na sua alimentação, comendo alimentos menos saudáveis ou até vencidos. E o pior é que enquanto muitos não têm o que comer, grandes petroleiras que estão na raiz desse aumento dos preços lucram mais. As origens da volta da inflação global, relacionada com a maldição do petróleo e como a tributação pode ajudar a conter seus efeitos, estão no episódio 36 do É da Sua Conta. Antes de entender como a alta do preço do petróleo no mercado internacional mexe com a inflação, com o bolso do trabalhador e da trabalhadora, vamos começar com um exemplo do que acontece no Brasil, país exportador e importador de petróleo. Desde 2016, a Petrobras, maior produtora e fornecedora de derivados de petróleo no país, adotou a paridade de preço de importação, PPI. O preço internacional do petróleo é uma questão chave para entender a PPI, explica Cloviomar Cararini, economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. A Petrobras produz petróleo, a Petrobras refina esse petróleo e na hora de definir o preço da gasolina, do diesel, né, daquele derivado que ela produziu, ela olha o preço internacional importado para o Brasil. Por exemplo, ela produz gasolina e na hora de definir lá na refinaria qual o preço daquela gasolina que ela vai vender, ela olha para o preço da gasolina americana importada para o Brasil. E aí ela define o preço. Nesse sentido, tanto o preço internacional do petróleo, quanto o câmbio, porque o preço é definido em dólar, e também o frete, isso tudo impacta
no preço aqui dentro do país. Clovelmar reforça que essa política de preços é uma distorção. A população brasileira hoje paga por um preço de um produto que ela produz, que esse produto vem reduzindo o seu custo de produção e a gente não consegue absorver esse ganho e acaba sendo direcionado às empresas de petróleo e se reflete no aumento do lucro dessas empresas e no pagamento de dividendos. A gente percebeu que a Petrobras reduziu o custo de extração de petróleo, também reduziu muito o custo de refino por conta dos investimentos que aconteceram nas refinarias e, ao mesmo tempo, a Petrobras vende cada vez mais caro. Essa política favorece a empresa aumentar o seu lucro, chegou a 106 bilhões de lucro no ano passado, e ela pagou 100 bilhões de dividendos aos seus acionistas, o que favorece muito um grupo pequeno de famílias que tem ações da Petrobras. Ou seja, o objetivo da PPI é, na verdade, lucrar para pagar dividendos aos acionistas da Petrobras, sendo que 43% deles são investidores estrangeiros. Agora, sabendo melhor como os preços relacionados aos derivados de petróleo no Brasil são formados, como eles afetam a inflação e o bolso das pessoas no dia a dia. Sobem preços de diesel, de gasolina e de gás de cozinha, você tem um impacto, para além de quem consome aquele produto, o impacto indireto que acaba penalizando 2 vezes, 3 vezes o trabalhador brasileiro, né? Quando sobe o preço do diesel, por exemplo, você tem impacto na produção de alimentos, porque tem impacto direto com as máquinas, equipamentos lá na produção do alimento, com o transporte desse alimento até as cidades e até o supermercado. O trabalhador, além de pagar mais caro pela comida, vai ter que pagar mais caro pela passagem de ônibus, ou se ele for de carro para o trabalho, ele vai ter que pagar mais caro pela gasolina. Quando o óleo diesel sobe, você tem um impacto direto na inflação, que acaba subindo também de uma forma espraiada, né, entre todos os preços. É a inflação, agravando as desigualdades existentes. Bom, sabemos que o atual aumento da inflação global está relacionado ao preço internacional de petróleo. Mas quais são os fatores que influenciam o preço do barril de petróleo? A formação do preço se dá através dessas flutuações, pensando em uma economia de livre mercado entre a oferta total de petróleo e a demanda total de petróleo, mas aqui a gente não está tratando de um livre mercado, né? Por exemplo, do mercado do tomate, de outras mercadorias que são típicas, né, de uma economia de pequenos, livres produtores que têm condições de afetar o preço, mas de um mercado fortemente oligopolizado. Então, aqui essa máxima de preços que são formados através do livre mercado nem funciona muito, porque tratam-se de grandes oligopólios que têm a capacidade de determinar o preço internacional. Pensando aqui em poucos países e em poucas grandes empresas que têm poder de mercado e podem interferir na precificação desse produto a partir de motivos fundamentalmente políticos. Quem explica é a Juliane Furno, economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Hoje em dia tem um outro fenômeno que impacta muito a precificação do barril de petróleo no mercado internacional, que é a própria financiarização que vem passando esse sistema em que são comercializados barris futuros de petróleo com um tempo bastante alargado e que essas expectativas com relação à produção futura e a especulação com relação ao barril de petróleo também têm o poder de determinar o preço presente, levando em consideração uma demanda esperada no futuro. Levando em conta esse elemento da transação de barris futuros, também impacta por esse fenômeno da especulação futura o preço que hoje é ditado nas bolsas de valores e do preço de referência no mercado internacional. Em outras palavras, quem especula com petróleo na bolsa está, na verdade, aumentando o custo do combustível para todos nós que consumimos. Agora, uma outra questão. Apenas em 2018, os governos gastaram cerca de 400 bilhões de dólares em subsídios para as empresas petroleiras. Juliane, o que é esse subsídio? A gente está lidando aqui com uma mercadoria que não é uma commodity qualquer, mas que é um ativo que é estratégico
por uma das grandes tarefas dos Estados nacionais modernos, desde a era de consolidação do capitalismo, que é a segurança energética. O mundo hoje, ele é geograficamente dividido em países que são importadores e países que são produtores de petróleo. E acontece que as grandes economias do mundo, dos países centrais, em geral, são importadoras de petróleo. Ou seja, embora são as que mais usam, não estão no seu controle geográfico essas reservas petrolíferas. Por isso, vários movimentos de caráter geopolítico, incluso guerras, golpes de Estado, outras formas de constrangimento extraeconômico, de sustentação política, em geral, estão muito ligados não só ao acesso, mas ao controle a essas reservas. Portanto, os estados subsidiarem é de entendimento fundamental na medida em que a energia é o motor do capitalismo e, nesse caso, como o capitalismo, em grande medida, está sustentado pelo consumo, né? O capitalismo está sustentado nessas mercadorias, nessa fonte de matéria-prima, qualquer variação muito abrupta no preço dita diretamente no impacto na inflação. Ou seja, os estados precisam subsidiar períodos de queda da demanda essas empresas para que elas não tenham um déficit operacional e financeiro muito expressivo. Certo, mas esse é o argumento utilizado pelos governos para oferecer subsídios a empresas produtoras de petróleo e de gás. Mas o subsídio é realmente necessário, haja vista que as petroleiras costumam ter altos lucros? Aqui não estou entrando muito no mérito da justiça. Da justiça, não, porque justamente são essas grandes empresas, grandes conglomerados e oligopólios privados que justamente são os primeiros a apregoar no campo político um perfeito alinhamento com os ditames do liberalismo. Então, os executivos dessas empresas, não à toa, são aqueles que pregam menos Estado, que no próprio campo do petróleo condenam as ações estatais, no ponto de vista da regulação dos preços, principalmente como uma interferência artificial num mercado que funciona muito bem, obrigado, quanto mais livre ele é de interferências estatal. Mas em períodos de crise, essas mesmas grandes empresas não titubeiam quando pedem socorro justamente à única instituição que é capaz de sustentar o próprio capitalismo, né? O Estado, no frigir dos ovos, é o que dá sustentação à atividade privada, e é a atividade privada e o Estado que dão sustentação à reprodução do próprio capitalismo. Por outro lado, os governos sabem há bastante tempo que não podemos mais continuar dependendo tanto de combustíveis fósseis e que os modelos econômicos devem mudar porque estão nos matando. Juliane, de que forma, na sua opinião, seria possível libertar a humanidade da maldição da dependência do petróleo? Para o setor privado, a substituição do motor a combustão, dos hidrocarbonetos, dos derivados de petróleo como fonte de energia, nunca vai ocorrer enquanto o preço dessa energia de hidrocarbonetos for muito inferior ao preço de energias renováveis. A única forma de garantir a transição da matriz energética antes ou que se esgotem as reservas de petróleo ou que essa tecnologia limpa e ambientalmente sustentável seja de fato barata é via ação do Estado, via ações de conscientização, via ação de constrangimento internacional e via atuação do Estado para acelerar a aplicabilidade e a oferta em níveis adequados e a preços também mais baixos dessas novas fontes de energia alternativa. E em alguns países já está mais barato usar fontes de energia renováveis, só que reduzir a dependência dos combustíveis fósseis globalmente não é algo que aconteça assim de imediato. Como fazer essa transição, Juliane? Veja, isso já acontecia em alguma medida com a Petrobras. O governo brasileiro, nos planos de negócio que iniciaram em 2010, já sinalizava que a Petrobras deveria mudar de caráter e não mais ser uma empresa de petróleo, levando em consideração o compromisso com a transição da matriz energética e o fato de que a Petrobras e o Brasil poderiam ser líderes, né? Poderiam ocupar esse espaço de vanguarda na transição da matriz energética. Todas essas etapas que lograriam a Petrobras um caráter de transição de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia foram destruídas no governo Bolsonaro, que mais uma vez concentra a Petrobras numa empresa produtora e exploradora de óleo, ou seja, ratificando
um papel de atraso no que tange a transição da matriz energética, que é um elemento cada vez mais fundamental para a própria sobrevivência no planeta. Nossa, que pena! Mais uma iniciativa muito boa que foi interrompida no governo Bolsonaro. Mas mostra também a importância da ação do Estado na transição para matrizes de energia limpa. O setor privado é incapaz de fazer opções nesse sentido, porque ele precisa remunerar os seus acionistas, os seus executivos, diferentemente do Estado Nacional, que pode optar por investir, ou seja, não obter retornos lucrativos no curto prazo, e porque está submetido a interesses e vontades populares, e que só o Estado, justamente pela identificação do caráter e da natureza do setor privado, é que é capaz de empreender medidas que imponham aumento dos custos, ou seja, a redução dos lucros, inclusive inexistência do lucro no curto prazo, para que no longo prazo isso signifique melhorias na vida das pessoas e nas condições de reprodução da vida no planeta. E o Estado também pode ajudar, por exemplo, a cooperativas comunitárias com projetos de microgeração de renda. Esse tipo de iniciativa pode ser bem-sucedido também no respeito ao interesse público, porque não vai ter acionistas, especuladores e nem vai pagar altos salários para os donos das empresas. Juliane, aqui no Brasil há também uma proposta da reforma tributária justa e solidária, que foi formulada por auditores fiscais e pesquisadores. E de que forma esta proposta contempla a transição para a energia limpa? Nela consta um capítulo especial sobre transição da matriz energética e a preocupação com as questões ambientais. Para além da questão da energia, mas a energia é um dos pontos, mas também a utilização da questão tributária como uma forma de acelerar a transição da matriz energética e de acelerar um novo padrão produtivo em que se estimulem empresas que utilizam tecnologia limpa, que se desestimule, ou seja, se sobretaxe aquelas empresas que, a despeito de redução dos seus lucros, utilizam uma forma de combustível ou outras práticas ambientais que sejam prejudiciais de forma coletiva, o que produzam, no linguajar econômico, externalidades negativas do ponto de vista ambiental. A reprecificação de itens de interesse público e a redistribuição de renda são algumas das funções dos 4 R's da tributação, que é um tema que a gente sempre fala aqui no É da Sua Conta e que o nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, detalhou no primeiro episódio. E a reprecificação contribui, por exemplo, para que mudanças na geração de energia não prejudiquem os mais pobres. Além de uma ação estrutural de reforma tributária, com impostos com função extrafiscal ambiental, também é possível adotar medidas imediatas. Nesse momento, com as crises decorrentes da pandemia de Covid-19 e da guerra na Ucrânia, quem tem lucrado de forma extraordinária são justamente as empresas petroleiras. Medidas como a taxação de lucros extraordinários das empresas que se beneficiam com crises ou a taxação mais alta dos mais ricos sempre estiveram na pauta dos movimentos por justiça fiscal. E no pior momento da pandemia de Covid-19, elas também foram defendidas abertamente pelo FMI, como conta Susana Ruiz, coordenadora de Justiça Fiscal da Oxfam Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha apoyado la idea de aplicar impuestos adicionales o elevar temporalmente los impuestos a empresas. O FMI apoiou a ideia de aplicar mais impostos ou elevar os impostos temporariamente para empresas que tiveram lucros extraordinários ou excessivos. Na verdade, a OCDE e a União Europeia apoiam essa iniciativa. Trata-se de aplicar um imposto adicional a empresas energéticas que tiveram um crescimento muito alto como resultado de seus lucros inesperados por causa da guerra na Ucrânia. A ideia é usar esses recursos extras para baixar o custo das contas de energia ou investir em programas sociais, como uma espécie de renda básica universal, para que as famílias que sofrem com os efeitos do crescimento da inflação, que é basicamente a alta dos preços dos alimentos, possam ter recursos adicionais para enfrentar essa crise. Recursos adicionais com os que fazer frente a esta crise. Entidades que lutam por justiça fiscal conhecem bem essa ideia.
Es una idea que no es nueva, pero que ha costado que cale en la opinión de los organismos internacionales. É uma ideia que não é nova. Organizações internacionais como a Oxfam já defendiam impostos sobre lucros excessivos durante a pandemia de Covid-19. Em 2020, calculamos que se os governos tivessem aplicado essa medida às 32 maiores empresas globais que tiveram lucros extraordinários por causa da pandemia, seria possível ter arrecadado 104 bilhões de dólares. Hemos podido recaudar 104.000 millones de dólares. Excelente! Mas já está em prática, Susana? Hasta ahora hay pocos países que han puesto en marcha esta iniciativa, pero Italia ya lo ha hecho, lo cual demuestra que Até agora, poucos países colocaram em prática essa iniciativa. A Itália fez e demonstra que, com vontade política, é possível lançar mão de medidas pouco usuais para baixar a carga fiscal das famílias mais pobres, ou gerar recursos adicionais para financiar mais políticas sociais. Essa iniciativa também tem um componente de equidade e justiça. É inaceitável que, enquanto muitas famílias e pequenas empresas sofram impactos tão duros e severos da crise e assumam os custos dessa alta de preços generalizada, algumas poucas empresas desfrutem de um crescimento de lucros totalmente desmedido. As medidas adotadas na Itália podem ser aplicadas em outros países. É uma prática complementar, mas pode ter um impacto benéfico na vida de centenas de milhões de famílias. Um cálculo recente da Oxfam mostra que 263 milhões de pessoas podem ficar mais pobres e cair para o nível de pobreza extrema em 2022. Com medidas de justiça fiscal, é possível adotar ações para amenizar os efeitos da inflação sobre a vida das pessoas e diminuir nossa dependência do petróleo, o que é fundamental também para o meio ambiente e a nossa sobrevivência. No curto prazo, se pode adotar um tributo sobre o lucro extraordinário das petroleiras e outras empresas que estão lucrando com as crises, e direcionar esses recursos para uma transição energética e para a proteção social, por exemplo. Também é fundamental rever e regular como se forma o preço internacional do petróleo, por estar controlado por um oligopólio, por ser um produto hoje primordial no desenvolvimento dos países e também pelos efeitos nocivos que causa no meio ambiente. No longo prazo, é possível trabalhar com um tributo ambiental que tenha objetivos extrafiscais, ou seja, que incentive energias limpas e taxem mais o carbono, desde que políticas públicas tenham sido adotadas para evitar que este tributo tenha efeitos imediatos ruins sobre a vida das pessoas. A tributação pode nos ajudar a realizar todas essas coisas. E a tributação ambiental foi tema do episódio 4 do É da Sua Conta. Você encontra esse e todos os episódios em www.edasuaconta.com e nos principais tocadores de áudio. E se você é ouvinte assíduo do É da Sua Conta, percebeu que a Graziele Davi está de volta. Olá, Grazi! Oi, gente! Que surpresa ouvir minha voz novamente, né? E tem outra voz. É do Tomás, meu filho, e mais novo justiceirinho fiscal. Nos meses anteriores eu estava 100% dedicada aos cuidados e aprendendo a ser mãe dele. E o Luciano assumiu a parte de narração com a Dani. Pois é, Grazi. Bom te ter de volta e melhor ainda com uma vidinha no colo. E eu gostei muito do nome que você deu para ele, né? Que é o nome do meu filho também. E eu tenho também uma notícia para vocês. Esse é o último episódio que faço parte da equipe do É da Sua Conta. Estou partindo para novos desafios. Bom, a ida do Luciano é melhor para ele do que para a gente, óbvio. Mas nós ficamos felizes se você está feliz. Parabéns e sucesso na nova empreitada, Luciano. E Grazi, bem-vinda de volta. E bem-vindo, Tomás, justiceirinho fiscal. Sentimentos misturados por aqui. Triste com a ida do Luciano, mas feliz com tudo que ele ainda vai fazer. Obrigada por tudo, Luciano. Poxa, eu que agradeço a vocês duas, ao pessoal da Tax Justice Network, às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes.
É uma jornada bem legal, assim, de muito aprendizado, de concepção, né? E conduzindo o podcast É da Sua Conta, que traz uma agenda muito, muito importante para o Brasil e todos os países de língua portuguesa, né? Localizados no sul global, que lidam há muito tempo com a questão da desigualdade, né? E a gente sabe que essa nossa agenda, essa nossa pauta de justiça fiscal é muito efetiva para combater essa questão que assola, né, os países como o Brasil e todos os países africanos de língua portuguesa. E é uma ferramenta que pode ajudar a transformar essas nações e também melhorar a vida de milhões de pessoas. Quero deixar um abração para vocês e para todo mundo que ouve a gente e dizer mais uma vez que eu sou bem grato por fazer parte desse breve capítulo do É da Sua Conta, que ele tenha vida longa. Vida longa ao É da Sua Conta e a todas as organizações que lutam por justiça fiscal. E se você quiser receber o É da Sua Conta em primeira mão, faça parte da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp. Envie uma mensagem para info@edasuaconta.com com o seu nome e número de telefone. O É da Sua Conta também está no Twitter, _da Sua Conta, e no Facebook. E em www.edasuaconta.com você encontra todos os episódios. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler. A produção dessa edição é da Daniela Stefano, do Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Um abraço final a todos e muita força. Um abraço, segue se cuidando, pois a Covid ainda está no ar, e até o próximo.